Bom dia, bom dia. Bom dia, gente. Sejam bem-vindos a mais uma live. Lembrando a todos que nós estamos trabalhando, né? O livro de Chico, certo? Perdão, o livro de Chico não. O livro Encontros com Chico, tá bom? Esse aqui. Então, assim, para o dia de hoje, certo? Como vocês estão vendo, nós vamos trabalhar, né, o tema campanhas do quilo, tá certo? E hoje, né, nós teremos um convidado, como eu havia dito, né, ia ser um convidado surpresa para a nossa live de hoje. Bom dia, Luísio. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Margaret. Então, hoje nós não teremos. Deixa eu ver. Bom dia, senhor André. Bom dia, pessoal. Bom dia, Laura. Bom dia para todo mundo que tá aí. O áudio tá beleza? Tudo certinho? Tá tudo certinho, tô ouvindo tranquilo Ok, aqui. perfeito. Bom, gente, hoje, né, eu trouxe o André, porque assim, não trouxe o André por acaso, tá? Não trouxe o André por acaso. Como o Vitor disse, vai chegando assim uma semana de desafio, a gente tem que fazer o quê? Trazer mais gente, né, para esse desafio maravilhoso. E o André já estava de sobreaviso aí, né, de que eu iria desafiar alguém, certo? Então, assim, eu deixo aqui o meu querido e maravilhoso desafio que o Vitor passou para mim, eu estou agora passando para André, entendeu? Aí o André provavelmente vai entrar de 10 horas, não é isso, André? Vamos ver, a gente vai se organizando quanto a isso. Bom, até Mas meio-dia o deve André ser nesse entra. horário mesmo. Deve ser nesse horário mesmo. Ótimo. Pronto, aí, ó, já joguei aí o desafio também pro André, né? Ele vai se organizar aí direitinho para ver também quando vai poder começar, né, André? E a hora certinha. E quando ele já tiver tudo isso, ele já vai me passando, e aí Gente, eu compartilho para vocês. esse povo resolve me desafiar para essas coisas nas férias. Olha isso, meu Deus do céu. Não é possível. Só me falta o André tá fazendo a live à noite, né? E dizendo, então, gente, essa é a mensagem para amanhã, entendeu? Tipo isso, tipo isso. Então, gente, para mim a minha internet tá tranquila, tá travando, não tá? Porque assim, a internet do André de vez em quando tá aqui parando, né, e rodando. Aí eu não sei se é a minha, se é o do André. Tá, tá ficando ruinzinha? Não, acho que então é a sua, porque eu coloquei nos dados móveis aqui justamente para Wi-Fi ela não me falhar aqui Não, mas o meu tá nos dados móveis também. Pode ser também. que os meus Ih, dados móveis esteja assim já no final, né? Também tem isso. tranquilidade. Mas aqui tá tranquilo para mim, tá dando para ouvir bem, Laura. Ah, pronto. Deixa eu ver aqui rapidinho se eu trocando para aqui de casa melhora. Ok. Oi, Oi, tá tranquilo agora? melhorou. Tá conseguindo me ouvir? Tá dando umas picadinhas, mas tá indo. É, eu acho que a minha internet tava melhor.
Conectando. Oi, Aí, ó, voltei. essa daí, deixa essa daí que tá melhor. Então deixa eu deixar a minha mesmo aqui, entendeu? Que eu acho que tá melhor mesmo. Até você não tava travando nessa. Pra mim, você ainda tava travando mais na outra do que nessa. Ah, não, então, é essa aí mesmo. Então, gente, sejam bem-vindos, né, para mais uma live daqui desse desafio maravilhoso. Como vocês já viram, né, eu já joguei aí também o desafio para o André. E hoje eu trouxe o André justamente como um convidado surpresa, né? Ontem até ele foi pego de surpresa pelo convite, né? Foi tão surpresa que nem o André sabia que vinha hoje. Foi a espiritualidade, entendeu? Superior que disse ao André, olha, você tem que ir. Então, Mas gente, estamos, vemos. vamos fazer a nossa leitura, né, desse livro Encontros com Chico. André, esse livro aqui tá na minha família há mais de 35 anos, para você ter uma noção, é da minha avó. E ela, no caso, foi um dos primeiros livros, ó, que ela comprou, né, para a doutrina espírita, para ler um pouquinho sobre. Aqui eu tenho um livro que tem a assinatura do meu bisavô. Assinatura e alguns escritos dele. Não é um livro espírita, não, mas é um livro espiritualista. Não, espírita, eu tenho dois, assim, de geração. Tem um que é o Evangelho, inclusive, que eu até comentei com o Lucas, né? O Lucas Gabriel, que o Evangelho é uma das primeiras, sabe? Bem mais antigo mesmo. E tá sendo passado de geração em geração. Aí tá comigo, eu deixei ele guardadinho porque o bichinho tá assim, muito velhinho, não dá para ficar também passando, folheando, senão acaba vindo a folha na mão. Justo, tem que ter cuidado mesmo. Então, gente, vamos lá para a nossa leitura inicial, tá bom? Vamos lá. O capítulo de hoje é o capítulo 9, tá certo? E como vocês já tiveram aí esse pequeno spoiler, né? Vai falar sobre campanha do quilo, certo? Então, bora lá. Os centros espíritas de Uberaba realizam semanalmente há mais de 25 anos o conhecido trabalho assistencial denominado Campanha do Quilo, hoje sob a direção da Aliança Municipal Espírita, que consiste em recolher donativos destinados a algumas famílias mais necessitadas. Antes de sairmos para as ruas, num desses trabalhos sempre é escalado antecipadamente um dos participantes para fazer breve explanação evangélica, incumbido de comentar na semana seguinte algum tópico doutrinário, despertou-me a curiosidade de saber como é esse trabalho visto do plano espiritual. À noite, na comunhão espírita cristã, aproximei-me do Chico e indaguei-lhe a respeito. Vindo dele a seguinte informação: muitos espíritos vaidosos são designados para acompanharem vocês durante o trabalho, recebendo preciosos ensinamentos de humildade. A maior mensagem é a presença de vocês nas ruas. Muitas pessoas estarão a observá-los. Ficam à distância, mas muito atentas, pensando: eles poderiam estar descansando, divertindo-se em algum clube nessas horas. A gente acha que não, mas eles são tocados no coração. E quando surgirem negativas da parte dos solicitados, não vamos esquecer o valor do contra. No domingo seguinte, contando aos companheiros o que ouvi do Chico, o nosso amigo Antônio Vilela, sobrinho do conhecido benfeitor espiritual de Sacramento, Eurípides Barçanufo, né, muito inspiradamente comentou: olha, gente, os primeiros espíritos vaidosos que são trazidos aqui para esta campanha somos nós mesmos, os que participam da coleta de doações. Um tapa na cara, né, assim, de leve, para todo espírita, né, e principalmente que participa de ações sociais, né? Justamente. Ah, mas vindo de Chico, vindo
da equipe espiritual que acompanha o Chico não era para ser diferente, não. É isso mesmo. Principalmente quem é de Minas, que nem eu, a gente já está acostumado. A gente percebe aqui, né, André, que durante toda essa mensagem, ele traz um pouquinho, principalmente, do valor da caridade, né? O quão importante é a prática da caridade, não necessariamente para o nosso próximo, mas para nós que estamos indo para ações sociais dentro do centro espírita, principalmente, né, que tem um peso muito maior, tem nós temos uma outra consciência, né, desse valor, dessa importância da caridade. Perdão, Saúde. gente. Aqui em Minas também tá assim, gente. Relaxa, tá tudo certo. Mas Mas, diga, pode falar. você falando em prática da caridade, né? Quando você nos mostrou a mensagem no dia de ontem, no sábado, a gente estava se lembrando aqui de experiências que nós tivemos quando eu era um pouco mais jovem do que sou agora. E a gente participava de uma casa espírita na cidade de Formiga, interior aqui do estado de Minas, em que, assim, eles fazem trabalhos assistenciais bem grandes, sabe? Sim. Fazem todo um trabalho direcionado para cestas de Natal, onde, assim, atendem várias e várias e várias e várias e várias famílias. Era inclusive uma delícia participar do trabalho da campanha, depois da montagem da cesta de Natal, depois da distribuição, participar desse processo inteiro, foi sempre muito gostoso. E quando eu vi a mensagem do Chico, eu pensei, gente, é claro que eles se aproveitaram, né, entre aspas, né, se aproveitaram do Chico e das capacidades, das habilidades mediúnicas do Chico para ter acesso a essa informação. Mas eu fico pensando, olha, se no campo material, aqui, da vivência disso, da prática, disso, a gente tenta fazer essa vivência da prática, né, a gente já tem ensinamento a rodo, eu fico imaginando o que está acontecendo no plano espiritual. Porque o que Chico traz para a gente aí já assim, algo que está contido de longa data no livro dos Espíritos. Os Espíritos podem nos influenciar. E quando eles estão na campanha do quilo, apesar de que na mensagem está dizendo que eles nos acompanham de longe, mas eles estão ali pertinho, rondando. Então, e a gente também, isso é legal demais, porque quando a gente bate a campainha numa casa, né? A gente toca a campainha numa casa e a gente tem acesso àquele lar, a gente também está acessando os espíritos que estão ali presentes. E assim, é muito improvável que aquela casa tenha óbito, por exemplo, do evangelho no lar. Aliás, é muito provável que o único contato que aquele lar teve durante a semana foi a mensagem que a gente levou escrita lá para eles fazerem alguma leitura. Se eles fizerem a leitura, né? Então, sempre me chamou isso, o desafio e a responsabilidade que é levar essa mensagem e tanto levar a mensagem quanto coletar aquele alimento para ser disponibilizado depois para famílias carentes que precisam de fato daquele alimento, né? E é interessante, por exemplo, que até mesmo a depender do estado, a depender da casa espírita, né, não tem esse hábito, por exemplo, especialmente de uma campanha do quilo, né? Por exemplo, eu, Laura, nunca fiz realmente uma campanha do quilo, né? O máximo que eu fiz de campanha do quilo foi para a escola, em gincana, que eu ia batendo de porta em porta, né? Para arrecadar. Mas eu em si, dentro do centro espírita, por exemplo, nunca cheguei a fazer uma campanha do quilo. Mas minha mãe, minha avó, elas sempre relatam, né, experiências, né, que tiveram durante essas campanhas. Eu recentemente conversei com um jovem espírita, inclusive de outro estado, que estava falando da experiência dele, né, como é gratificante, principalmente para ele mesmo, tá ali fazendo aquela campanha, participando. E assim, eu sinto basicamente a mesma coisa, o quão é gratificante para mim, por exemplo, a entrega de sopa que tem na minha instituição.
nós vamos para o hospital público daqui, né, do meu estado, e lá nós ficamos mais ou menos perto da área da saída. E o hospital, ele é próximo, né, é vizinho à rodoviária daqui. Então, assim, lá a gente entrega a sopa, o pão, o café, o que a gente tiver, né, para os acompanhantes do pessoal que fica lá, que muitas vezes não tem um alimento durante o dia ou mais de um dia, como a gente já teve essa experiência. E também ao pessoal, no caso, que é morador de rua, né, ali próximo à rodoviária, que muita gente fica na rodoviária justamente por conta disso. Então, assim, é uma experiência que, ao final, a gente fica, assim, tocado. Eu acho que não tem nem sequer palavras suficientes para descrever a experiência de participar dessas ações sociais. Muitas vezes teve gente que chegou, por exemplo, com uma dor de cabeça muito forte, né? Não estava se sentindo bem. E ao final de todo o trabalho, estava assim: nossa, eu nem tô mais com dor de cabeça, passou e não sei o quê. E aí, o que é que acontece? A gente percebe que ali a gente está fazendo muito mais por nós, né? Com até mesmo uma forma de, como muitos ainda não levam, né, para isso, acham que é só realmente uma entrega ali de sopa, ou só arrecadar uns alimentos, né, para a campanha do quilo, ou alguma coisa assim. É realmente um trabalho gratificante para o nosso espírito, né? Principalmente. A gente vai estar ali fazendo plenamente uma caridade, não só material, como moral também, né? Porque a partir do momento que, por exemplo, você está ali disposto também a ouvir as histórias daqueles que estão ali, você também faz uma caridade moral, né? Eu já tive muita experiência em referente a isso, experiências boas, experiências ruins. Já teve, assim, casal discutindo ali perto da sopa e a gente parar, assim, né? Para não acabar entrando em na relação. A gente parava e ficava em oração ali naquele, era fazendo a entrega e sempre em oração. E uma outra coisa legal, Laura, que me veio na cabeça aqui agora, a gente tem conversado muito nas últimas semanas com os amigos em relação à mediunidade, né? Para a gente, para todo mundo que está passando por um momento de mediunidade aflorando, descobrindo a própria mediunidade, a campanha do quilo, igualmente, aqui a gente fala campanha do quilo, né? Como o Chico bem falou aí na mensagem, mas pode ser que tenha algum nome diferente na sua região, né? É um lugar, assim, excelente para você educar a mediunidade. Ah, mas eu não vou, eu vou estudar na campanha do quilo? Vai. Porque quando você estiver na campanha do quilo, gente, vocês não têm ideia de como é um ambiente pedagógico para gente, um ambiente de ensino, um ambiente de aprendizado. Então, se você que está nos ouvindo tiver um momento de descoberta da mediunidade, aproveita a campanha. Assim, obviamente, você não vai receber o espírito no meio da campanha do quilo, né? O que a gente está querendo dizer a campanha do quilo é um espaço que vai te facilitar a conhecer melhor a sua mediunidade, principalmente por meio da sua inspiração e intuição. Porque quando você está passando pelos lares, você está ali, além de estar trabalhando com alimento, você também trabalha com os espíritos que estão por lá. E o fato de estar andando, conversando com outros irmãos, que estão ali fazendo campanha com você, aquilo ali também está te ajudando espiritualmente a harmonizar as nossas energias, né? E aqui, eu ia pegar um exemplo, né, de que aqui em Lavras a gente tem a campanha do quilo que é realizada pela Aliança Municipal Espírita. Qual que é uma diferença que eu percebo da campanha daqui para as outras cidades que eu já participei? É que a campanha do quilo daqui ela é feita no seguinte sentido. Todo mundo, de casas espíritas diferentes, se reúnem numa dada casa espírita, que é uma campanha do quilo da Aliança Municipal Espírita. Se reúnem na casa espírita X
e dessa casa espírita X, eles vão fazer a campanha do quilo. E aí todo o alimento é direcionado para aquela casa espírita X. Aí agora, no próximo mês, na próxima semana, eu não lembro exatamente como é que é agora, outra casa espírita vai estar sediando o grupo, né? E aí todo o alimento vai ser revertido para aquela casa espírita. Então é uma campanha do quilo do movimento espírita, que, portanto, das casas espíritas que se unem entre si para desenvolver esse trabalho, né? Pessoal, vocês me perdoem se a minha voz não estiver aqui muito boa de dicção hoje, porque acordar de manhã, a minha voz, de fato, ela não me ajuda, não me ajuda. E tá tranquilo, tá bem tranquilo, inclusive, sua voz. O pessoal aqui, né, no caso, Manhã comentou na Livânia, comentou que fora da caridade não há salvação. E para isso a gente tem que entender esse sentido, né, o que é caridade, né, qual o conceito real da caridade, porque muita gente ainda hoje não entende o fora da caridade não há salvação. Né? Kardec, por exemplo, não trouxe que é fora da religião não há salvação, né? Então, assim, nós temos que entender realmente o conceito inicial de caridade, né, para tudo isso. Então, assim, a gente tem na questão 886, né, que é o nosso querido BIP, né, esse conceito real de caridade, que Kardec até questiona os espíritos, né? André pode até aí me corrigir qualquer coisa se eu esquecer direitinho aí essa pergunta. Mas Kardec pergunta aos espíritos justamente qual o sentido verdadeiro, né, da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os espíritos respondem, né, o nosso querido BIP, que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, né? Então, a benevolência se trata nada mais do que exprimir, né, na boa vontade e na disposição uma prática no bem, né? A indulgência é justamente uma clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. E o perdão, né, como a gente sabe, é o ato de desculpar as ofensas. Então, assim, quando a gente está trabalhando em favor do nosso semelhante, nós estamos exercitando, por exemplo, a nossa benevolência, né? Seja a caridade material e moral. Quando a gente tem uma solidariedade em face, por exemplo, das limitações e fraquezas, né, do próximo, evitando justamente discriminá-lo, nós estamos exercendo a nossa indulgência, que seria a caridade moral, né? E quando nós temos a questão do esquecimento do mal, né, que se tenha sofrido, por exemplo, de alguém num ato de tolerância, né, esclarecida, justamente exprime tudo isso, né, uma compreensão. E esse é justamente o nosso exercício do perdão, que também é a nossa caridade moral, né? Então, assim, é maravilhoso a gente ver que tudo isso se exprime numa coisa assim, numa pergunta, e que dá para gerar extremamente e um vasto conteúdo, né? Antes de eu passar aqui para o André comentar rapidinho, deixa eu ler aqui os comentários antes que a gente se perca, né? Que tá um monte de comentário aqui, André. Ui, Jesus, não tá subindo para mim, calma. O Aloísio comentou, né, que tem um amigo que tem mediunidade de transporte, né? Ele leva as pessoas nos supermercados para arrecadar alimentos. Ui, Jesus, desceu. Perdão, Aloísio. Eu vi esse comentário dele. Para arrecadar alimentos, mantimentos para a campanha do quilo. Ele falou aí um pouco brincando, né? Mas, Aloísio, você não sabe o quanto de realidade tem no que você está dizendo. Você acha que você só vai arrecadar quando você faz a mediunidade de transporte? Não, senhor. A própria mensagem do Chico já está dizendo isso pra gente. Quando você está nessa mediunidade de transporte, você é de fato um médio de transporte.
porque te acompanhando ali estão outros irmãos espirituais que estão aprendendo naquele momento com o que a gente está aprendendo. Então, o que o Aloysio está dizendo tem muita verdade, tem muito fundo de verdade e muito fundo de transformação moral para a gente. Temos que levar esse momento de trabalho extremamente a sério dentro dessa área da ação social que a gente está colocando aqui, né? Exatamente. O Jardel, né, o locutor espírita, colocou, né? A palavra caridade tem uma acepção muito extensa, né? A caridade em pensamentos, em palavras, em ações, ela não é tão somente a esmola. O homem é caridoso em pensamento, sendo indulgente para com as falas do próximo. A caridade em forma de palavra nada diz que possa prejudicar seu próximo. A caridade em ações assiste seu próximo na medida de suas forças, né? Do livro Viagem Espírita, de 1862, que é maravilhoso esse livro, inclusive, de Kardec, certo? Para quem não leu, leia, é maravilhoso. Eu ainda não consegui terminar ele, né? Mas eu tô assim, tô indo. E é interessante, né, André, isso, porque muita gente remete à caridade, a, por exemplo, a uma esmola, né? Não entende que caridade tem um sentido amplo, como a gente está falando hoje, né? Até Kardec, ele fala, né, eu estou citando, assim, bastante Kardec hoje, né? Bastante mesmo, mais do que o normal, porque André é, assim, apaixonado pela codificação, né? Principalmente. Então, assim, aqui vai ser uma citação atrás da outra de Kardec, gente. E é bom que todo mundo relembra, né, onde é que está aí cada coisa, né, sobre o tema. Mas, assim, Kardec, ele, até no Livro dos Espíritos, eu gosto muito do Livro dos Espíritos, sou apaixonada, junto com o Evangelho e a Gênese, são os três livros, assim, que eu sou loucamente apaixonada. Mas no Livro dos Espíritos, né, na questão 888, Kardec justamente pergunta, né, o que deve se pensar de esmola. E aí eu não lembro, tá, a resposta completa, pelo amor de Deus, não lembro a resposta completa dos Espíritos, mas tem um trecho que me marcou muito, né, que é justamente que nós devemos nos assegurar, né, a existência dos que não podem trabalhar, né, sem lhes deixar a vida à mercê justamente do acaso e da boa vontade de alguns. Então, é meio que assim, sempre que a gente pode ajudar, por que não ajudar? Né, os espíritos basicamente falando assim, o comum que deveria ser e que muitas vezes não é. Né? Então, é muito interessante quando a gente vê isso, porque ainda tem muito pensamento de que, assim, não vou dar esmola, não, né, não vou ajudar aquela pessoa que está ali, por exemplo, no trânsito, porque aquela pessoa vai se drogar. A gente já passou muito por isso dentro do carro, eu, maninha, painho, e a gente sempre tem uma consciência assim. Se eu tenho algumas moedas ali, eu dou, né? Justamente porque eu vou estar fazendo a minha parte, certo? Eu estou fazendo a minha parte em relação à caridade, em ajudar o nosso próximo. O que esse nosso próximo vai fazer perante aquilo ali, a gente não tem uma responsabilidade, né? Ao mesmo tempo, se a gente puder doar algo sem ser material em questão de dinheiro, né? Pode ser a comida mesmo, roupas, né? Uma ajuda diferente, ao invés de dar o dinheiro, é melhor. Né? Como já teve o caso de eu estar no terminal de ônibus aqui em Aracaju e a pessoa chegar pedindo para que comprasse um café para ele. Né? Ele não queria o dinheiro, ele queria comprar um café. Né? Então, eu e um outro amigo meu que estava voltando da faculdade, tipo, muito tarde já, a gente se juntou, foi lá, comprou o café e entregou a ele. Então, assim,
há uma diferença, né? Da gente poder, por exemplo, fazer uma outra coisa ao invés de entregar o dinheiro e quando realmente não tem como realmente realizar um outro tipo de caridade, a gente entrega, né? E, Um e, pouquinho. e, e se a gente quiser fazer uma coisa ainda mais trabalhada, eu queria deixar uma sugestão aqui com todo mundo que está escutando a gente. Fizemos alguns anos atrás, quando eu morava em Formiga ainda, junto da Mocidade Espírita Virgílio Pedro de Almeida, do Centro Espírita Lázaro, uma parceria com um grupo de jovens que é o Interact. Não sei se vocês que estão aí, vocês vão conhecer esse grupo, mas é um grupo que está estabelecido no Brasil inteiro. E o Interact ele tinha ganhado uma remessa considerável de cestas básicas, só que era tanta cesta básica que eles sozinhos não davam conta de conseguir distribuir tudo num dia só. Então, nós tínhamos amigos do Interact e esses amigos convidaram a mocidade para participar do trabalho, né? E aí a gente foi para a comunidade mais carente, que a gente tinha conhecimento em Formiga. Não me lembro o nome da comunidade agora, mas eu sei que a gente foi com 4 carros abarrotados de cesta básica e fomos até a comunidade para distribuir esse alimento. E a gente viu que, por mais que a gente tivesse muito alimento conosco naquele momento, nem arranhava a superfície da necessidade que existia ali. Então, baseado nessa experiência, qual que é a sugestão que eu dou a todos e a todas que estão agora nos ouvindo? Na cidade de vocês, é muito provavelmente muito difícil que não tenha uma coisa chamada CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. No Sim, sim. CRAS, eles vão ter um registro bem minucioso de quais são as características de vulnerabilidade social de cada território, de cada cidade. Eles não podem dar detalhes por causa de um sigilo que tem que ter dentro dos equipamentos, justamente para proteger esses irmãos que estão em estado de vulnerabilidade social. Mas eles têm esses registros e recebem essas doações. E olha, eu já trabalhei no CRAS. Eu tive a oportunidade de ver a demanda que chega em um lugar desse, de pessoas solicitando o que é, dentro desse lugar, dessa instituição, ele é um benefício eventual, que é o benefício eventual da cesta básica. Então tem muita gente necessitada, muita gente que pede isso. E esses lugares, eles têm um pouco mais de informação, um pouco mais de conteúdo para estar direcionando esse mantimento às pessoas. Então, se o pessoal que estiver nos assistindo quiser fazer algo ainda mais trabalhado, é obviamente que quando você tiver ali, né, possibilidade de estar, né, servindo imediatamente, ótimo, melhor ainda. Agora, se você quiser fazer algo a mais, se você quiser ir além, entre em contato com a assistência social da sua cidade, vendo o que você pode ser útil, né? E pensa dessa maneira, porque a ação aí está contido também a ação de transformar, que é uma ação mais trabalhada dentro da nossa intimidade. Enfim, acho que eu falei demais, né? Ih, rapaz, foi ótimo. São detalhes que muitas vezes a gente não tem, né, essa percepção. E é muito bom que, através de conversas como essas, a gente possa, né, repassar esse mesmo despertar, né, que a gente teve para os outros, né? Também você acabou de praticar também uma forma de caridade, né? Lembrando a todo mundo que muitas vezes a gente esquece, né, da existência dele dentro da nossa cidade, no nosso estado. Aqui, Exato. peraí, deixa eu ler aqui os comentários. O Posso Te Auxiliar colocou, né? Caridade envolve alma e corpo, são um conjunto para nós, traz muita experiência e aprendizagem. Né? O Aloísio comentou que por isso que hoje, inclusive, ó, 17 horas, 5 horas da tarde, terá uma transmissão, tá bom? Ó, sobre aí com o Jerônimo Mendonça, certo? Para falar um Sobre pouquinho, Jerônimo.
para falar um pouquinho sobre os ceareiros de Jesus, né? Que é um papo muito legal, inclusive. Painho, que está aqui também na live, né? O Josenildo colocou, né? A caridade em si é espontânea e significativa para ações sem cobrança, né? Muitas vezes a gente esquece, isso é um detalhe muito legal que ele trouxe, de que a gente não pode fazer a caridade esperando algo, né, André? Laura, antes de você continuar, eu quero só mandar um abraço para um amigo muito querido que entrou aí na live, que é o Emerson Sandinho, amigo aqui de Minas. Ele vai fazer uma live comigo agora, na semana que vem, quarta-feira, sobre um tema que deve ser igual caro para a gente, como é caro esse tema de assistência social, que é o tema da inclusão social dentro do movimento espírita e dentro das casas espíritas. Então a live vai ser na quarta-feira, 7h30 da noite. Eu espero todo mundo lá para a gente debater esse tema que, infelizmente, às vezes passa muito esquecido. Já tive oportunidade, já tive experiências, sim, muito marcantes de estar em contato com pessoas que precisavam de itens de inclusividade e que não tinham dentro da casa espírita esses itens. E por causa disso não puderam estar participando da casa espírita, não puderam ter frequência numa casa espírita. Então é muito importante a gente pensar sobre isso, porque também é uma forma de caridade. A gente refletir sobre inclusão social é uma forma de caridade. Exatamente. A Livânia colocou aqui, né? Oh, perdão, Livânia não. É porque eu vi o nome em cima, mas o comentário estava embaixo. Perdão, gente. O locutor, né, no caso, comentou aqui. Gente do céu, hoje meu celular tá assim, maravilhoso, para não dizer o contrário. Ele colocou, né, logo nos primeiros capítulos de o quarto livro, calma, de Despejo, vemos um exemplo claro de caridade por beneficência, como ela é capaz de transformar a vida de alguém que sofre com a fome. Né? Ó, uma dica de livro muito legal e que traz, né, até mesmo uma mensagem diferente. E eu acho, né, que a gente tem que ter realmente esse um outro olhar, né, perante não só a caridade, até mesmo para o entendimento, né, o estudo realmente do que é a caridade, porque muitas vezes a gente só faz a parte prática e não tem um estudo realmente do que é a caridade, como nos portarmos, né, perante uma determinada dificuldade que acontece na hora dessa prática, né, André? Porque, de qualquer forma, nós precisamos estar instruídos para saber lidar, né? Ter, como eu estava comentando ontem na aula da juventude, ter uma solução mais criativa, né? Perante as dificuldades que possam estar acontecendo. E até mesmo ter um embasamento, porque como a gente fala aqui na mensagem, lá tem a campanha do quilo, né? E lá nós precisamos ter, por exemplo, sempre uma pessoa com a parte, como ele fala, com a parte de explanação evangélica. A necessidade do estudo também se encontra dentro da caridade, né? Como a gente bem vê aqui. Então, assim, cada semana era uma pessoa que ficava incumbida de fazer as explanações evangélicas, né? Então, a importância da gente não só praticar, mas também de estudar o que é a caridade, até mesmo de se qualificar na hora que vai fazer a prática, porque pode acontecer de um tudo, né? Na hora que a gente está lá colocando em prática a nossa caridade. Por exemplo, manhinha numa sopa, né? Manhinha me permite. Pronto, já pedi permissão, então eu posso explanar minha mãe agora, né? Teve uma das sopas que ela, inclusive, levou um cuspe. Uma moça cuspiu nela, entendeu? E ela simplesmente parou, respirou, né? Para poder continuar. Porque como a gente já ouviu, né, aqui dentro da doutrina espírita,
justamente ela tinha que parar para oferecer a outra face, né? Aquela pessoa estava muito mais desequilibrada, por exemplo, do que lúcida, né? Também já teve momentos, por exemplo, que a gente estava distribuindo a sopa e tudo isso no hospital, gente, né? Então, assim, tinha acabado já a sopa e algumas mulheres vieram pedir a sopa, né? Pegar e tudo mais. A gente disse, ó, infelizmente já acabou a sopa, mas ainda tem pão, ainda tem café, se vocês quiserem, né? Tem leite também. E aí elas só chegaram e disseram, vocês não deveriam então divulgar, já que não tem mais sopa. E pegaram, viraram as costas e saíram reclamando lá, xingando, falando um monte de coisa. E a gente chegou. Aí eu achei muito engraçado, porque teve um dos jovens que chegou e disse assim: mas o que vale é a intenção, um beijo, né? E tipo, realmente assim, a gente tem que entender que a gente está fazendo aquilo ali não só pelo outro, né? Como eu havia dito anteriormente, estamos fazendo principalmente por nós. E nós vamos ter essas dificuldades, enfrentar determinadas situações, por exemplo, que nós não imaginaríamos. Manhã nunca iria imaginar que uma distribuição de sopa, ela levaria uma cuspida, né? Então, assim, é realmente ter um preparo também em relação ao estudo de como nos portarmos, para que a gente possa fazer uma atividade com muito mais qualificação, né, André? Eu passei por uma experiência na campanha do Quilo uma vez. Eu cheguei até uma casa, já era noite, já praticamente, já era mais tarde. E assim, eu tive que. Eu lembro como se fosse ontem. Eu esperei na casa 15 a 20 minutos para receber o mantimento. O rapaz esqueceu de mim, não é possível. Não, esqueceu de mim, vamos embora. Gente, eu tava ficando alterado, eu tava ficando nervoso já. Imagina as presenças espirituais que eu tava atraindo, né? E ele tá ficando nervoso, que trem, fala assim, não é possível, o rapaz esqueceu, deixa eu tocar a campainha, não tinha campainha no lugar, pior é isso. E aí, 15 a 20 minutos depois, sai o rapaz lá, carregando uma verdadeira cesta básica para me entregar. E eu me lembro também de uma outra oportunidade, só trazendo aqui alguns relatos interessantes, uma vez que a gente estava fazendo uma campanha do Quilo, e a idosa que atendeu a gente na porta, na oportunidade não tinha mantimento. Mas falou assim, olha, se você puder voltar aqui nessa data X, eu tenho. Eu perguntei, qual que é a data X? Ela falou, a data X é essa. Aí nessa data eu tenho. Aí a gente retornou, eu retornei, na época eu não tinha carro, morava em outra cidade, não tinha nem bicicleta na época. E aí eu retornei, e gente, foi uma peregrinação, eu acho que de alguns bons quilômetros, para levar um saco de arroz de um lugar para o outro, mas a gente fez. Então, é sempre um aprendizado muito grande, trabalho social. O Campanha do Quilo especialmente, mas, por exemplo, se você tiver a oportunidade, vá visitar um abrigo de idosos, vá visitar algum parente seu que faz tempo que você não vê, vá visitar um abrigo de crianças que sempre tem muita carência quanto à visita, se o abrigo de crianças na sua cidade tiver acesso para tanto, né, que tem alguns que para proteger as crianças não dão acesso. Enfim, tem grupos dentro desses CRAS que eu estou falando que sempre estão acolhendo voluntários. Da sua casa espírita deve ter um trabalho de sopão, como a Laura bem trouxe aqui da experiência da Livânia, uma experiência de um brechó, ou uma experiência de algum outro trabalho, de uma biblioteca, de algum outro trabalho social. Então, sempre há algum tipo de necessidade para a gente aprender. Eu acho importante essa ideia. A gente aprender a exercitar a caridade. Caridade vem de uma habilidade de ser caridoso. E essa habilidade de ser caridoso só é adquirida quando a gente pode exercitar, a gente pode ter o exercício dela. E aí conhecendo como é que a caridade desabrocha, qual que é o perfume da caridade na nossa intimidade, na nossa alma. Exatamente. E uma coisa importante dentro de tudo isso que o André falou é também que a gente consegue, nesse momento que nós estamos, exercer a caridade, por exemplo, através de uma mensagem amiga, né? Através de um lembrete, né? Hoje, agora, é o desafio aqui da nossa live de hoje. Vocês depois tiram print,
manda pra gente, eu posto nos stories marcando aqui o Mundo Jovem e o Espiritista Nerd, que assim, vai, manda uma mensagem, sabe, para um amigo seu ou algum parente seu, diz que ama, pergunta como a pessoa tá, né? Eu vi recentemente um vídeo que me marcou muito, que não era um vídeo espírita, foi no meu Instagram pessoal. Eu vi um vídeo, né, de vários jovens justamente ligando da igreja para os seus pais, sem esperar nem nada, para ligar para dizer simplesmente que ama, né? E assim, a reação dos pais, dos familiares, né, do contexto geral era algo que tocava. Um deles, né, eram basicamente todos crianças, pré-adolescentes, e o último, quando ele ligou, o pai, você percebia que já era uma pessoa um pouco mais velha, né? Ele chegou e disse: Ah, é tão raro te ouvir falar que me ama. Quando você chegar em casa, você fala de novo. Aí ele disse assim: Falo. Aí o pai chegou: Você jura pra mim que quando você chegar em casa, você fala novamente que me ama? E aí ele chegou e disse: Eu falo, eu falo. E quando desligou o celular, o jovem era um menino, né? Ele caiu no choro. Né? Então, assim, a importância que é que a gente transmita o amor, transmita a amizade, é, é maravilhoso, e principalmente nesse momento, né, que nós muitas vezes estamos nos sentindo cada vez mais sozinhos, ou temos uma saúde mental que precisa ser mais trabalhada. A partir do momento que nós recebemos esse ato de amizade, esse ato de amor, muitas vezes causa um outro olhar, até mesmo perante o nosso próximo. Perfeito, perfeito. Maninha Oi? colocou aqui nos Ah, comentários, né, que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes, né? E o Silvan, aqui também de Aracaju, né, de Sergipe, comentou, né, que o exercício da caridade é uma ação que desenvolve o amor, que é um sentimento. Então, assim, a importância disso tudo. só fazer uma sugestão aqui, Laura, que essa poética, né, envolvida em tentar descrever algo tão profundo espiritualmente, que é o amor, que é a caridade, que é a bondade, sempre me provoca muito a reflexão. E algo que tem ficado muito vivo para mim esses tempos a gente sabe que é um movimento às vezes difícil, é um movimento que vai nos provocar mudanças íntimas, porque vai nos pedir mudanças de comportamento, não é apenas exclusivamente entregar uma cesta básica, né? A gente vai ter contato com sensações, com sentimentos, emoções muito diferentes que a gente tem que fazer uma avaliação muito delicadinha dentro da gente para a gente entender o que aquilo está significando. Então, a gente percebe que tem uma poética para descrever amor, caridade, que é muito profunda espiritualmente, mas vamos com bastante cuidado para nos caracterizar enquanto praticantes dessa caridade. Vamos com muito cuidado também refletir sobre a pessoa, quem está recebendo, quem está sendo o alvo com a caridade, né? Para quem a gente está praticando isso, exercitando isso. Então, para a gente sempre muita prudência nesse movimento de reflexão, que é algo que nos provoca muita intimidade, que é algo que nos provoca muito a transformação da nossa alma. Então, é um movimento que às vezes pode ser brusco, que às vezes pode Sim. incomodar, que às vezes pode provocar coisas que a gente está com dificuldade de lidar. Então, vamos caminhando, mas vamos caminhando pensando na caminhada, entendendo o que está acontecendo naquela caminhada. Porque a necessidade da prática da caridade é que ela nos mude. Não estamos falando aqui de uma mudança extrema, a gente vira espírito puro, não. A gente está falando ser fiel no pouco, também seremos fiéis no muito. Então, vamos devagar, vamos
aprendendo a andar nessa caminhada do amor e da caridade, que aos poucos a gente vai se desenvolvendo dentro dessa área necessária para a gente. A caridade para nós mesmos, a nossa própria transformação moral. Para encerrando, a gente lembra justamente que não basta, né, uma virtude passiva, né? É preciso realmente uma virtude mais ativa para fazer o bem. É justamente preciso sempre a ação da vontade, né? Então, para fazer o mal, a gente só basta, né, apenas não fazer nada e ficar indiferente às coisas que nos ocorrem, né, ocorrem ao nosso redor. Então, que possamos ter cada vez mais, né, essa virtude ativa, essa ação da vontade, para que a gente exerça cada dia mais a caridade no sentido moral, material, né, como o Chico disse, para que nós possamos influenciar até mesmo as pessoas que para a gente acha que nem está percebendo nas nossas ações, né, André? Então, André, aí suas considerações finais, sua última fala aí. Bom, gratidão por esse momento de reflexão com Laura, com todo mundo que participou conosco durante essa 1 hora aqui da manhã, essa 1 hora de manhã, né? Não é 1 hora da manhã, essa 1 hora de manhã. Gratidão. E a gente vai se organizar aqui para ver um horário propício para a gente fazer essa série de lives aí. Aproveitar as férias para isso, né? Como diz o Aloysio, a gente não tira férias, a gente sempre é espírito, a gente não é nas férias que a gente vai deixar de ser espírito. Tá certíssimo. Mas é isso. Gente, eu vou ter que sair aqui agora. Agradeço a todo mundo que esteve com a gente, que entrou, o pessoal do Mundo Jovem Espírita, do Espiritista, pessoal que esteve presente. Gratidão pelas reflexões, gratidão por esse momento de caridade de vocês para conosco. Esse momento de amorosidade, esse momento de partilha, de comunhão, de comunidade, que são experiências para nós agora indispensáveis para nos nutrir a alma nesse momento que a gente está passando. Então, um beijo, ou melhor, como diria a Laura, se não me engano é assim, um cheiro em todas e todas e gratidão. Gente, eu vou ter que agora sair aqui. Pronto, um cheiro para todo mundo, que todo mundo tenha um bom dia, né, um bom domingo. E lembrando, amanhã temos live novamente, 9 horas da manhã. A live vai ficar salva aqui no nosso Instagram e também será postada, né, disponibilizada no YouTube. Então, gente, um beijo a todo mundo, tá certo? Gratidão novamente ao André, que pôde participar hoje aqui com a gente. E até amanhã, gente. Lembrem que amanhã temos mais live, 9 horas da manhã. Divulguem, tá certo? Essa live aqui, porque ela vai ficar disponibilizada, tá bom? Um cheiro para todo mundo e um ótimo domingo.